O rock brasileiro dos anos 1960 ficou conhecido como Iê 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 e enfrentou muitas resistências entre os músicos brasileiros quando surgiu. Naquele momento, pós-bossa nova e pós-golpe militar de 1964, a música brasileira estava no momento de busca das suas raízes, de valorização da cultura brasileira. Era a época das canções de protesto. O Iê 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 ia na direção contrária do que buscava aquela geração de artistas, a maior parte dela recém-saída da universidade. Era uma música simples, como são os bons rocks, e muitas vezes simplória, e ainda por cima era alienada politicamente. A cantora Elis Regina era uma das maiores opositoras daquele incipiente rock brasileiro, representado pela Santíssima Trindade da Jovem Guarda, Wanderleia, Roberto e Erasmo Carlos. Elis chegou a liderar uma passeata contra a influência da música estrangeira, especialmente do rock, na música brasileira, que ficou conhecida como a passeata contra as guitarras elétricas. Corta. Poucos anos depois, Erasmo estava na plateia de um show de Elis no Canecão, um dos palcos sagrados da MPB, quando ouviu a gaúcha cantar As Curvas da Estrada de Santos, um dos sucessos dele com Roberto. Erasmo chorou copiosa e convulsivamente e pensava: a gente é legal, porra, tá aí a prova de que nós somos legais. Era a volta por cima, o reconhecimento, era o fim de mágoas antigas e um começo de um novo tempo, em que todos eram colegas e estavam no mesmo barco, o da música popular brasileira. Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador, esse é o Arranjo, seja bem-vindo. Se você está gostando de assistir aos episódios, pense na possibilidade de apoiar o Arranjo e assim contribuir para que eu continue a produzir os programas, a partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/arranjo ou, se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/arranjo. Se preferir contribuir com Pix, a chave é contato@flaviomendes.com. As Curvas da Estrada de Santos foi lançada no disco de 1969, que não tinha nome. Na capa era só Roberto Carlos mesmo. Foi o disco que iniciou a longa trajetória de 31 anos, de 69 até o ano 2000, em que o cantor não dava nome aos seus discos, ou todos se chamavam apenas Roberto Carlos. No disco anterior, com o nome de O Inimitável, Roberto tinha começado a se afastar da Jovem Guarda, tanto no som quanto na sua imagem. Em O Inimitável, já tinha uma canção com influência da soul music, chamada Se Você Pensa, mas é no disco de 69 que se consolida a aproximação da música do Roberto com o funk e o soul. Um grande exemplo disso é a música Não Vou Ficar, de Tim Maia, seu colega de início de carreira na banda Os Sputniks. Há muito tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar. A parceria Roberto e Erasmo não é como outras clássicas da música brasileira, como Tom e Vinícius, Edu Lobo e Chico Buarque, Milton Nascimento e Fernando Brant, em que um faz a melodia e o outro a letra. Roberto e Erasmo trabalham juntos letra e música, como conta Paulo César de Araújo, escritor e historiador, e autor da biografia Roberto Carlos em Detalhes. Fundamentalmente, Flávio, as músicas de Roberto Carlos que ele grava são músicas dele com a participação do Erasmo, assim, grande parte. São temas que o Roberto desenvolve, começa a fazer, enfim, se encontra com o Erasmo e os dois ali trabalham ali e tal. E as músicas que o Erasmo grava, geralmente são músicas que o Erasmo desenvolve, começa a fazer e depois se encontra com o Roberto. Com arranjo do maestro José Pacheco Lins, conhecido como Pachequinho, é a primeira gravação de As Curvas da Estrada de Santos, do álbum Roberto Carlos, de 1969, que eu vou analisar nesse vídeo. Zunga era o caçula de 4 filhos do relojoeiro Robertino e da costureira Laura, e nasceu na cidade de Cachoeiro do Itapemirim, no estado do Espírito Santo. Ele era um menino alegre e brincalhão, mesmo depois do acidente com o trem, que o deixou aos 6 anos com uma perna amputada, logo abaixo do joelho. Segundo a sua mãe contava, ele antes de falar já assoviava, uma nota só, mas assoviava, e muito cedo descobriu que queria ser cantor. Roberto Carlos, o Zunga, aos 9 anos se apresentou pela primeira vez na Rádio Cachoeira, da sua cidade natal, e o seu primeiro cachê foi um punhado de balas.
Ele agradou e passou a ser presença fixa, até ganhar um programa próprio, com apenas 11 anos, em que cantava um repertório de boleros e sambas canções. Aos 15 anos, Roberto já tinha certeza de que queria se profissionalizar como cantor de rádio e convenceu os pais de que para ter alguma chance de sucesso, ele precisava se mudar para o Rio de Janeiro, tentar ser contratado de uma rádio carioca. Ele não se mudou exatamente para o Rio, mas sim para Niterói, na casa de uma tia, irmã da sua mãe. Durante um ano inteiro, Roberto foi a todas as grandes rádios do Rio tentar se apresentar, sem sucesso. Ele já estava pensando em voltar para Cachoeiro quando seus pais tomam a decisão oposta. Resolveram se mudar para o Rio e todos foram morar no subúrbio, em Lins de Vasconcelos. Roberto continuava sem muitas chances nas rádios e foi convencido pela família a fazer um curso de datilografia para tentar arrumar algum emprego e também a fazer um curso supletivo para terminar os estudos básicos. Nesse curso, ele conheceu Arlênio Lívio, um morador do bairro da Tijuca, que frequentava um bar na Rua do Matoso, chamado Divino Bar. Levado pelo novo amigo, Roberto conheceu lá uma turma da pesada, futuros músicos como Tim Maia, Paulo César e Renato Barros, esse do futuro Renato e seus Blue Caps. Tim convidou Roberto para participar de um quarteto vocal, os Sputniks, que só cantavam em inglês, apesar de ninguém ali saber falar a língua. O Tim era o líder do conjunto, uma espécie de diretor musical, mas já era briguento, já era Tim Maia. Os Sputniks se apresentaram num programa de TV chamado Clube do Rock, que era dirigido e apresentado por um garoto vindo também de Cachoeiro do Itapemirim, chamado Carlos Imperial. Só que esse era rico, de família que chegou a ter títulos de nobreza na época do Império, por isso assumiram o sobrenome Imperial. No fim da apresentação na TV, enquanto os companheiros do grupo foram comer um lanche, Roberto aproveitou para puxar papo com o Imperial. Começou dizendo que também era de Cachoeiro, meio que se enturmando, e falou: "Eu imito o Elvis Presley." Cantou Tutti Frutti e Jailhouse Rock e foi chamado para se apresentar solo no programa seguinte. Quando Tim soube, ele ficou furioso com o fato de Roberto ter aproveitado a apresentação do grupo para cavar sua vaga como cantor solo. E o grupo logo se desfez. Roberto passou a ser a atração fixa do Clube do Rock, sendo sempre apresentado pelo Imperial como o Elvis Presley brasileiro. Tim resolveu procurar Imperial e acabou também sendo contratado como o Little Richard brasileiro. E Imperial não parou por aí. Contratou também o iniciante Wilson Simonal como o Harry Belafonte brasileiro, ou seja, era um programa de covers. Roberto conhecia só de vista um outro frequentador do Bar Divino, um rapaz alto, chamado Erasmo Esteves, amigo de infância do Tim, desde que esse ainda era conhecido como Tião. Roberto queria cantar um novo sucesso do Elvis, Hound Dog, mas ele não tinha a letra da música. O seu amigo Arlênio disse que o Erasmo sabia tudo de rock e que ele deveria ter essa letra. Um belo dia eu estava em casa, né, quando o Arlênio chegou com o Edson Trindade. O Edson Trindade é o compositor de "E eu gostava tanto de você, que o Tim gravou no Futuro. Né? Então chegaram eles dois e disseram: "Eu quero te apresentar um rapaz aí, um amigo aí, um cara de Espírito Santo que está aí, que está cantando na televisão e tudo." Eu já tinha visto na televisão. Começaram ali uma amizade, muito pelos interesses em comum. Eram ambos fãs de Elvis, James Dean, Bob Nelson, carros, revistas e quadrinhos e torciam para o mesmo time de futebol, Vasco da Gama. Era 1958, o ano do aparecimento de um cantor que fez Roberto se esquecer dos seus ídolos do rock, João Gilberto. Assim como quase todos da sua geração, Roberto ficou fascinado quando ouviu Chega de Saudade na voz e no violão do João. Esse cara canta totalmente diferente, né? Essa batida de violão eu nunca ouvi na minha vida. Roberto nunca teve um vozeirão, como seu ídolo Nelson Gonçalves ou como seu ex-colega de grupo, Tim Maia. A voz dele sempre foi pequena, mas muito afinada, e a bossa nova parecia ser a música ideal para ele aparecer como cantor. E o lugar de se cantar bossa nova era nas boates, e não nos grandes e barulhentos auditórios das rádios. E uma prima do Roberto era casada com um gerente de uma das mais prestigiosas boates da época, a Boate Plaza, em Copacabana. E ele foi contratado como crooner da orquestra de lá. Porque eu me considero profissional de música desde que eu comecei a cantar no Plaza, que foi quando eu comecei a cantar profissionalmente mesmo, né?
Roberto ficou tão fascinado com João Gilberto que passou praticamente a imitar o baiano. E no Plaza deu-se um encontro entre o criador e a criatura. Paulo César de Araújo conversou com o João Gilberto sobre Roberto Carlos. Quando, numa certa noite, ali na porta da Boate Plaza, o João Donato chega para ele e fala: "Ô João, vem ver você." Então ele entrou, e o João, quando ele lembra a música que o Roberto estava cantando. Então ele diz: "Paulo, quando eu entrei na boate, o Roberto estava cantando Brigas Nunca Mais." Quem também apareceu no Plaza foi Carlos Imperial, que viu a foto do Roberto na entrada e resolveu ver o que o Elvis Presley brasileiro estava fazendo ali. O cantor explicou: cantando bossa nova. Imperial deu uma gargalhada, mas o Roberto disse que depois de ouvir João, tudo mudou e que o rock tinha ficado no passado. Imperial ficou para ouvi-lo cantar e gostou muito dele cantando bossa nova. Teve a ideia de produzi-lo como um novo João Gilberto. Imperial era enturmado, conhecia muita gente e passou a levar o Roberto a qualquer reunião de bossa nova, até mesmo no famoso apartamento da Nara Leão. Um apartamento bonito, na Avenida Atlântica, né? Aquilo eu fiquei impressionado. Eu nunca tinha visto um apartamento assim, né, bicho? Carlos Imperial compôs várias músicas no estilo da bossa nova para o Roberto ter um repertório inédito e passou a levar o cantor para fazer testes em gravadoras. Chantecler, Continental, Odeon, todos o rejeitaram. Mas Roberto conseguiu a chance de gravar um compacto na Polydor, com João e Maria, uma música dele com o Imperial e Fora do Tom, só do Imperial. Essa última música era um pastiche de bossa nova, citando canções do estilo e até uma frase melódica inteira de Se Todos Fossem Iguais a Você, com a mesma letra. Que desafinação, se todos fossem iguais a vocês. Não podia dar certo, não deu. Ninguém comprou e quem ouviu não deu importância. E o projeto de gravar um LP na Polydor não foi para frente. E o Roberto não tinha apoio no grupo fechado, que era a turma da Bossa Nova. Ele participou de um ou outro show, mas a semelhança da voz dele com a do João Gilberto incomodava. E a turma já tinha dado um toque, falou assim: pô, ele canta imitando o João Gilberto, cara. Eu digo: não é não. Eu tenho certeza que não era imitação, era a voz dele. Mas acabou o show, eu falei: Roberto, pô, queria bater um papo com você. E ele falou: o que é? Eu falei: olha, está acontecendo isso. Ele falou: mas, cara, eu não imito, não procuro imitar o João Gilberto, não é minha voz mesmo, né? Ele ficou meio triste, assim, sabe? Mas vem cá, eu estou cortado da coisa. Não, cara, a gente só está pedindo para você dar uma estudada, ver se dá uma mudada nisso. De novo, Imperial e Roberto voltaram a procurar as gravadoras. RCA Victor, Philips, RGE, Copacabana, em todas ele foi rejeitado. E só faltava uma companhia, a Columbia Broadcast System, a CBS. Carlos Imperial ligou para o diretor artístico da CBS, Roberto Corte Real, e marcou uma reunião. E aí ele disse: bicho, vai botar um palitozinho porque a gente tem que estar lá às 3 horas da tarde. Aí eu corri, fui ao Ninho Vasconcelos, e quando foi 3 horas, estava lá na CBS, no corredor, esperando o Imperial falar com o Roberto Corte Real. Aí ele veio e falou assim: olha, a coisa está muito bem, já mostrei o disco, ele gostou, vem cá, ele que vai dizer para você. Aí entrei, o Corte Real disse: olha, vamos gravar um disco com você. Esse disco, chamado de Louco por Você, era tão genérico que a capa nem tinha a foto do Roberto. Foi usada uma foto de outro disco da Columbia, mas que não foi lançado do Brasil, do organista Ken Griffin. Só trocaram as palavras em inglês. O disco não vendeu, o produtor artístico Corte Real saiu da Columbia e tudo indicava que Roberto não teria uma segunda chance. Mas o novo todo-poderoso da CBS, Evandro Ribeiro, resolveu investir em Roberto. E a parceria entre eles deu tão certo que ele foi produtor de todos os discos do Roberto até 1983. Evandro indicou para Roberto que o caminho a seguir era o da música jovem, do rock que estava em fase de transição, saindo do tempo do Elvis e Little Richard, e Evandro acertou. A música título do segundo disco do Roberto era Splish Splash, uma versão de Erasmo Carlos para uma música de Bob Darin. Na verdade, versão não é o termo correto, porque o Erasmo não falava inglês, não sabia o que era dito na letra da música, e sem essa referência criou uma letra em português que nada tinha a ver com o original. O Splish Splash original fazia referência a um objeto caindo na água.
Mas Erasmo imaginou que era o som de um beijo, seguido de um tapa, dentro de um cinema. Roberto gostou da letra, e quando começou a compor uma música que viria a ser Parei na Contramão, chamou um amigo para trabalhar com ele nesse rock básico, de 3 acordes. Dali para frente, tudo foi diferente. Sucessos empilhados, como Calhambeque e É Proibido Fumar, alçaram Roberto ao trono de grande ídolo da juventude brasileira. Um tempo depois, Roberto Carlos e Roberto Menescal se reencontraram em um aeroporto. Já de cachimbo, a mulherada em volta. Ele, tá. Aí, quando ele olhou assim, me viu. Falou, ô, bicho, obrigado, hein, bicho. Meio me sacaneando, né? Mas, obrigado, hein, bicho. Foi bom você ter me dado o toque, né? Em agosto de 1965, estreou o programa Jovem Guarda, na TV Record, de São Paulo. Roberto não era nem a primeira, nem a segunda, nem a quinta opção para apresentar o programa, mas acabou sendo indicado por Erasmo Carlos para fazer o teste de vídeo. E aí ele arrasou. Segundo o diretor da TV Record, Paulinho Machado de Carvalho, filho do dono do canal de televisão, Roberto passou no vídeo uma expressão infantil, um olhar de quem precisa de apoio, ao mesmo tempo uma coisa maternal de quem quer tomar conta de todo mundo. Apesar de todo o sucesso da Jovem Guarda, Roberto continua antenado ao que havia de moderno na música mundial. Quando o cantor francês Johnny Hallyday fez uma temporada no Brasil em janeiro de 1967, Roberto Carlos foi assisti-lo em São Paulo. No Rio, o show acabou não acontecendo, porque a cidade sofreu um daqueles temporais de verão e o cantor acabou ficando preso na enchente e até carregou a mulher nas costas. Mas no show de São Paulo, Roberto ficou muito impressionado com a presença na banda de metais e resolveu colocar 3 sopros na sua banda, formando o conjunto RC7, Roberto Carlos e 7 músicos. Convidados pelo tecladista Vanderlei, entraram na banda o saxofonista Nestico, o trompetista Maguinho Alcântara e no trombone um dos maiores trombonistas brasileiros de todos os tempos, Raul de Souza. Esse trio de sopros gravou Quando, uma das primeiras aproximações do som do Roberto com a black music. Mas a influência mais clara na levada da música é a música Taxman, dos Beatles. No início de 1968, o programa Jovem Guarda começou a perder força e a perder na audiência para o programa Silvio Santos, que estava começando a dominar os domingos na televisão brasileira. Roberto resolveu sair do programa Jovem Guarda, que sem ele não durou muito mais tempo no ar, e começou a se redefinir como artista. Um dos primeiros passos foi a participação no importante festival de San Remo, na Itália, em que ele tirou o primeiro lugar com a canção romântica Canzone per te, de Sérgio Endrigo e Sérgio Bardotti. A parceria com Erasmo, que ficou parada entre 66 e 67 por causa de um desentendimento entre eles, agora estava frenética, acumulando hits e mais hits. Um desses hits surgiu quando Roberto descia a Serra do Mar, indo do seu apartamento de São Paulo para o Guarujá, para fazer um show. Dirigindo naquelas curvas da Estrada de Santos, ele teve a ideia de uma música. É curioso porque ele já tinha feito várias canções falando de automóveis, né? Desde Parei na Contramão, Por Isso Corro Demais, próprio Calhambeque, mas sempre assim, ou ele está correndo atrás da garota, ou ele está cercado de garotas, no caso de Calhambeque, ou ele está ali de olho numa garota, né? Mas ele quis desenvolver nesse sentido, foi um tema original na discografia dele, um tema que ele está no carro, mas ele está numa terrível solidão, né? Ele está abandonado, ele está triste. Seguindo o processo de trabalho comum na parceria, Roberto desenvolveu o tema e depois chamou Erasmo para juntos terminarem As Curvas da Estrada de Santos. É interessante notar que na aproximação com o canto soul dos Estados Unidos, Roberto Carlos não mudou muito o seu estilo de cantar. Claro, é um canto muito mais para fora, mais forte, mas não tem floreios, não tem excessos, não tem muitos vibratos, não tem os melismas que caracterizam o canto soul. Não tem isso no canto do Roberto Carlos. Ali está o canto moderno brasileiro, na linha do João Gilberto, como identificou o poeta Augusto de Campos em um dos textos do livro Balanço da Bossa. O texto se chama Da Jovem Guarda a João Gilberto
E nele Campos observa como os cantores da Jovem Guarda cantam descontraídos, com naturalidade. Na chamada MPB, a interpretação estava indo para o outro lado. E ele coloca como exemplo a Elis Regina, que estava cantando de forma muito teatral e melodramática. Ou seja, o canto mais próximo da interpretação de João Gilberto estava com o pessoal do Iê, Iê, Iê. No caso da melodia de As Curvas da Estrada de Santos, esse despojamento no canto é facilitado, porque é uma melodia que dá margem a esse canto mais falado, com um ritmo mais solto. Nessa gravação, especificamente, o Roberto canta uma nota na primeira parte que não vai repetir mais, nem na segunda vez e nem nas outras tantas vezes em que ele cantou essa música, pelo menos as que eu ouvi. É uma nota alterada, uma espécie de blue note. A velocidade anda nessa nota, junto a mim. Eu gosto dessa nota, mas ele não cantou nunca mais assim. Em 1969, Roberto Carlos morava em São Paulo, e era onde moravam os músicos que o acompanhavam, o RC7. Mas as gravações desse disco foram feitas nos estúdios da CBS do Rio de Janeiro. Como boa parte dos discos daquela época, esse disco não traz nenhuma informação sobre os músicos que tocam nas faixas. Paulo César de Araújo entrevistou o músico e produtor Mauro Mota, que tocou órgão nessa gravação, e ele identificou os outros músicos da base. Tony Pinheiro na bateria, Renato Barros, do grupo Renato e seus Blue Caps, na guitarra, e o irmão dele, Paulo César Barros, no baixo. Mas os sopros eram os do RC7, inclusive Clécio Fortuna no sax barítono, que até hoje toca na banda do Roberto. Ele se lembra que no trompete estava o Maguinho Alcântara, mas ele não se lembra quem tocou o outro sax, ou Piquivete ou Deronir, e a gravação ainda tem coro e cordas. Clécio fala sobre o arranjo do maestro Pachequinho. Que lá arranjo foi quase que feito na hora. Ele bolava quase que no dia da gravação. A gravação dessa música foi marcada para as 9 da manhã, o que não era comum nas gravações do Roberto. Eles chegaram 9 horas da manhã, mas com a surpresa dele, o Roberto já estava lá também. Ele estava ansioso para gravar aquilo, coisa que nunca acontecia. Ele sempre chega depois, os músicos ficam esperando. Possivelmente o Roberto já tinha noção da importância que essa gravação teria. Ele deveria saber que estava com um grande sucesso para lançar. As Curvas da Estrada de Santos é uma música sem refrão. São 3 partes praticamente iguais, de 16 compassos. As 2 primeiras partes são iguais, e só na última parte é que a música resolve, como se fala, repousa na tônica. Essa gravação tem uma pequena introdução. Depois o Roberto canta a música toda, as 3 letras, seguida de um intermezzo instrumental de 8 compassos. Volta na letra da terceira parte e fica repetindo os últimos 4 compassos como coda, em fade out. A introdução, na verdade, nem pode ser muito chamada assim. Na verdade, é a repetição com sopros do acorde dominante por 3 compassos. Se você pretende... A banda toca um som bem funk, swingado, ou som bem a bateria, muito criativa na levada. Entre no meu carro. Os sopros tocam como tocarão na maior parte do arranjo. Trompete e sax em uníssono e o sax barítono na mesma melodia, mas 2 oitavas abaixo. Você vai pensar que eu não gosto. Frase cromática ascendente nos sopros. E que na minha idade e a nota alterada na melodia com Roberto. Anda junto a mim. Na segunda parte aparecem as cordas. Só ando sozinho e no meu caminho o tempo. A frase de contracanto das cordas também é intervalo exato de 2 oitavas. É a mesma frase, só que em regiões diferentes. Por favor, me acuda. Eu vivo as intervenções dos sopros são exatamente as mesmas da primeira parte. Se acaso numa curva eu me lembro baixo, guitarra e órgão. Cada um faz o seu groove, toca na sua região e ninguém briga com ninguém. Mais fundo, corrijo num segundo, não posso parar. Na terceira parte aparece o coro feminino, a 3 vozes. As curvas da Estrada de Santos,
onde eu tento esquecer um amor que eu tive e vi pelo espelho. O coro canta com bastante vibrato, bem soul, e forma um timbre bem interessante com o órgão. Os timbres ficam misturados. Mas se o amor que eu perdi eu novamente encontrar, não falta o indefectível yeah. E na estrada de Santos não vou mais. Intermezzo instrumental com sopros no mesmo esquema. Sax e trompete em uníssono, sax barítono 2/8 abaixo. E a cama harmônica no órgão. Um dos poucos acordes abertos nos sopros nesse arranjo. E um acorde dissonante. Eu prefiro as curvas da estrada de Santos, onde eu tento esquecer um amor. Na repetição da terceira parte, tem o mesmo contracanto de cordas, as mesmas frases de sopros e ainda o coro, tudo junto. Mas se o amor que eu perdi eu novamente encontrar, as curvas se acabam e na estrada de Santos eu não vou mais. A coda é só com coro e seus yes, cantados com muito vibrato, bem soul. Santos, as curvas se acabam e eu não vou mais passar. Não, na estrada de Santos. Bom, esse foi o arranjo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e pense na possibilidade de ser um apoiador do programa, a partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/arranjo, ou se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/arranjo. Se preferir contribuir com Pix, a chave é contato@flaviomendes.com. Muito obrigado, até uma próxima. O Roberto telefonou lá para casa e avisou que ia. A gente ficou emocionado já de saber que ele ia lá, né? Foi uma coisa incrível, porque a gente ali, né, exilado, longe do Brasil, e chegar o rei assim, né? E ele pegou o violão e disse, vou cantar uma música. E cantou As Curvas da Estrada de Santos, que é tão bonita, né? E aquilo ouvido ali naquela hora, eu chorei tanto, me acabei de chorar. É uma coisa, isso é importante, é uma coisa importante que a gente saiba quem é que a gente chama de rei, né? Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer.